today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala, galerinha! Galerinha, vamos começar mais uma semana de resolução de exercícios. Nessa semana nós vamos fazer a sexta semana do PET, volume 3. E o primeiro exercício fala o seguinte, ó. Um bloco de 4 kg de massa e velocidade 10 metros por segundo, movendo-se sobre um plano horizontal, choca-se contra uma mola, como mostra a figura. Sendo a constante elástica da mola igual a 10.000 newtons por metro, o valor da deformação máxima que a mola poderia atingir em centímetros é... Então, ou seja, o que a gente tem? Nós temos basicamente o princípio de conservação de energia, tá? Então, ou seja, eu tenho energia cinética que vai ser transformada, então, em energia potencial elástica. E a partir desse processo de conservação de energia, a gente vai encontrar, então, a deformação da mola. Beleza? Galerinha, então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos coletar os dados do problema. Então a gente tem aqui, então, um bloco que tem uma massa de 4 kg. Ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Está num local onde a gravidade a gente vai considerar como 10, mas eu não vou nem utilizar. E eu tenho aqui, então, uma constante elástica que vale 10.000 newtons por metro. E ele quer encontrar, então, a deformação que essa mola vai ter. Se eu estou tratando de um princípio conservativo de energia, o que eu posso dizer, então? Eu posso dizer que a energia cinética que esse carinha tem antes, ou seja, enquanto ele está em movimento, é igual à energia potencial elástica dele quando ele choca com a mola e começa a comprimir. Entre outras palavras, o que eu quero dizer? Que mv² sobre 2 é igual a kx² sobre 2. O que eu vou fazer com esse 2 aqui? Eu vou cortar. Então vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 10.000 x ao quadrado. Então, ou seja, 10 ao quadrado é 100, vezes 4, isso aqui vai dar 400, que é igual a 10.000 x ao quadrado. Então, ou seja, o nosso x ao quadrado ele vai ser igual a quanto? A 400 dividido por 10.000, o que vai dar 0,04. Tirando a raiz quadrada disso aqui, 0,04, a raiz quadrada disso vai dar 0,2 metros, ou seja, eu vou ter uma deformação de 20 centímetros. Então, nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra D de dado. Beleza? Galerinha, nosso segundo exercício também é um exercício que leva em consideração o princípio de conservação de energia e ele fala o seguinte, ó. Daniel e André, seu irmão, estão parados em um tobogã, nas posições mostradas na figura a seguir. Daniel tem o dobro do peso de André e a altura em que ele está em relação ao solo corresponde à metade da altura em que está seu irmão. Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã e desprezem as forças de atrito. É correto afirmar que nessa situação, ao atingirem o nível do solo, André e Daniel terão, então ele quer saber quanto de energia cinética vai ter após o processo de descida desses dois. Então a gente tem que levar em consideração o seguinte, tanto o André quanto o Daniel, eles possuem nessas alturas aqui o que nós chamamos de energia potencial o quê? Gravitacional. A partir do momento que eles iniciarem o movimento de descida, o que vai acontecer? Essa energia potencial gravitacional ela vai diminuindo e, consequentemente, ela vai sendo transformada em quê? Em energia cinética. Aí ele quer saber o seguinte, quando chegar na parte de baixo, o que vai acontecer com essa energia potencial gravitacional? Ela vai ser toda transformada em energia cinética. E essas energias cinéticas, elas serão iguais ou diferentes? Então, para isso, a gente vai levar em consideração o seguinte, a energia potencial gravitacional do André, ela vai ser dada pelo peso que ele está, vezes a altura que ele se encontra. A energia potencial gravitacional do Daniel, tá, que eu vou chamar de EPD, ela vai ser dada pelo peso do Daniel, que é o dobro, ou seja, 2P, vezes a altura que ele se encontra, que é metade, ou seja, H sobre 2. Então, quando eu olho para essas duas energias potenciais, tanto a do Daniel quanto a do André, eu vejo que essas energias potenciais são o quê? São iguais. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a energia potencial gravitacional que o André tem é a mesma energia potencial gravitacional que o Daniel tem. Ou seja, quando esses dois carinhas chegarem na parte de baixo da trajetória do tobogã, as energias cinéticas serão o quê?
serão iguais. Então a gente pode dizer que a energia cinética do André vai ser igual à energia cinética do Daniel. Então, de cara, a gente já pode falar que a nossa resposta só pode ser o quê? A letra B ou a letra D, porque as energias cinéticas vão ser iguais por causa do princípio de conservação de energia. Agora a questão é, elas vão ter velocidades iguais ou velocidades diferentes? As velocidades, elas serão diferentes, porque o quanto o André vai andar é maior do que o quanto o Daniel vai andar. Então, ou seja, a nossa resposta correta só pode ser o quê? A letra D de dado. Beleza? Pessoal, a nossa terceira questão também é uma questão que leva em consideração o princípio de conservação de energia. Ela fala o seguinte: uma moeda é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 6 metros por segundo. Que altura atinge a moeda? Aí pediu para a gente desprezar os atritos e considerar G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então a situação é isso aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui um determinado plano horizontal de referência, estou levando em consideração que essa moeda vai sair de baixo para cima, ela tem uma velocidade inicial de 6 metros por segundo, então ela tem o que a gente chama de energia cinética. A partir do momento que essa moeda vai subindo, o que vai acontecendo com essa energia cinética? Ela vai diminuindo, beleza? E consequentemente essa energia cinética vai sendo transformada em energia potencial gravitacional. Então, quando ele chegar no ponto mais alto da trajetória, ele só tem o quê? Energia potencial gravitacional, porque toda a sua energia cinética foi então transformada nessa modalidade de energia. Beleza? Então, para a gente resolver esse exercício, a gente vai levar em consideração esse princípio de conservação, ou seja, toda a energia cinética que ele tinha vai ser então transformada em energia potencial. Então, eu vou fazer que a energia cinética do corpo antes é igual à energia potencial gravitacional dele no final. Entre outras palavras, mv ao quadrado, opa, deixa eu arrumar isso aqui, mv ao quadrado sobre 2 vai ser igual ao quê? A mgh. Corta um m com m, a gente pode desprezar isso, vou multiplicar isso aqui cruzado, então vai ficar v quadrado é igual a 2gh. Então vai ficar, quanto que vale a minha velocidade? Vale 6, então vai ficar 6 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 10 vezes h, que é o que a gente vai encontrar. Então vai ficar 36, que é igual a 20h. Então h vai ser igual a quanto? 36 dividido por 20, isso aqui vai dar 1,8 metros. Essa então é a nossa resposta, beleza? Pessoal, nossa quarta e última questão fala o seguinte, ó. Na figura estão representadas duas situações físicas cujo objetivo é ilustrar o conceito de trabalho de forças conservativas e dissipativas. Aí você tem as duas situações, uma sem mola e outra com a mola. Em um, o bloco é arrastado pela força F, não é U, tá? Sobre o plano horizontal. Por causa do atrito, quando a força F cessa, o bloco para. Em 2, o bloco preso à mola e em repouso no ponto O é puxado pela força F sobre o plano horizontal sem que sobre ele atue nenhuma força de resistência. Depois de um pequeno deslocamento, a força cessa e o bloco volta a puxá-lo pela mola e passa a oscilar em torno do ponto O. Entre outras palavras, o que ele está falando? Na primeira situação, o bloco vai andar e vai parar, porque eu tenho uma força dissipativa atuando sobre o bloco na primeira figura, que é a força de atrito. Na segunda situação, o que ele vai fazer? Ele vai puxar essa mola e vai soltar. Quando soltar, o que vai fazer? Ele vai ficar indo e voltando, ele vai ficar oscilando em torno dessa posição O. E sem parar, porque ele está desprezando o atrito. Por que isso acontece? Porque a força elástica é uma força conservativa. Beleza? Aí ele vai te dar aqui algumas opções. Então ele quer saber, primeiro, na letra A, na primeira figura, exemplo de trabalho de força dissipativa, força de atrito, beleza, a força de atrito é uma força dissipativa, para o qual a energia mecânica não se conserva. Beleza, tá? Até então é verdadeiro. Segundo, exemplo de trabalho de força conservativa, correto? Força elástica é uma força conservativa, para o qual a energia mecânica se conserva. Então, ou seja, nessa primeira afirmação, na letra A, toda ela está correta. A força de atrito é sim uma força dissipativa e a força elástica é sim uma força conservativa. Então, eu tenho dois exemplos de força dissipativa e força conservativa. Agora, olha a letra B. Exemplo de trabalho de força dissipativa, beleza, para o qual a energia mecânica se conserva. Não vou nem terminar de ler. A letra B já está errado, tá? A força de atrito, ela não é conservativa, ela não se conserva. Olha a letra C.
Exemplo de trabalho de força conservativa, já está errado de cara, não vou nem terminar de ler, tá? Porque a força de atrito ela não é conservativa. Olha a letra D. Exemplo de trabalho de força conservativa, o mesmo caso, também não vou nem terminar de ler porque já está errado. E a letra E. Exemplo de trabalho de força dissipativa, beleza? E segundo, exemplo de trabalho de força conservativa, força elástica, beleza, também está certo. Mas em ambos a energia mecânica se conserva. Não. A energia mecânica ela só vai se conservar na segunda situação. Então nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra A, de amor. Belezinha? By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.